Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Ontem eu tive a grata alegria, e fizemos isso quase que todos os dias, de transmitir, pregar, comunicar um pensamento de Deus, a palavra de Deus. Ontem, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro de Caputera, cidade Laguna, onde congrego. Hoje terei a grata alegria de estar pregando em Criciúma, fim de semana no estado do Rio Grande do Sul, mais propriamente dito na cidade de Pelotas. E por onde quer que vamos anunciando a mensagem do Rei. Vamos levando, as boas novas. Às vezes como uma voz que se clama no deserto, então quer dizer que é possível ouvir uma voz, apesar de estar no deserto. Ontem nós pregamos ali sobre a graça do meio, fundamentado no livro de Ruth. Observe, Paulo disse, Filipenses 3:13, quanto a mim, disse ele, não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, isto é, para o local que eu quero estar, para quem eu quero ser, para aquilo que eu serei. Prossigo para o alvo. Quanto a mim, disse ele, Filipenses 13:13, não julgo já ter alcançado. Se Paulo não julgara ter alcançado e que ainda haveria coisas para serem conquistadas, como nós desistiríamos e não iríamos mais além e nos contentaríamos com aquilo que alcancemos? Jeremias 33, há quem diga que Jeremias já passa de 40 anos de ministério e Deus fala a ele e diz, clama a mim e mostrar-te-ei. Não é coisa pequena, é grande. Não é coisa que oscila, é coisa firme. Não é coisa que todo mundo já sabe, mas é coisas que nem mesmo você ainda sabe. Eu ainda tenho, depois de tantos anos de ministério, coisas grandes a te revelar. Eu ainda tenho para te mostrar muita coisa, porque aquilo que os olhos não viram, 1 Coríntios 2:9, ouvidos não ouviram. Paulo foi quem disse isso. Deus, o Senhor, tem preparado para aqueles que são fiéis. No livro de Ruth, você tem, antes deste, quem? Você tem o livro dos Juízes. Característica do livro dos Juízes, lembra desta? Característica deles, autonomia de Deus. Julgavam-se serem autônomos de Deus. Conseguiremos viver sem Ele. Que loucura! Tentar tirar o Deus da história, sendo que a história é de Deus. Livro de 1º e 2º Samuel, pós o livro de Ruth. Ali você tem o reinado davídico, que se firmaria e que Deus perpetuaria e que faria uma promessa. Lembrando que Davi, ele tem por ancestral essa Ruth, a mesma Ruth, a Moabita. Ruth é essa que seu nome aparece 12 vezes no seu livro e uma única vez fora do seu livro, a saber, lá na genealogia de Jesus. Então muita gente não precisa ter meu nome em sua boca. Meu nome não precisa aparecer em muitos halls, em muitos predicados, nominados, nominatas. Meu nome aparecendo na minha própria história e aparecendo na história de Jesus é o suficiente. Além de mim, Jesus lembrando-se de mim, eu já estarei gratificadamente feliz. Eu estarei grato, feliz. É muito gratificante, porque o Senhor, os reis têm memória, livro de Crônicas, porque o Senhor lembrou-se de mim. Agora, observe, livro de Samuel, aquilo que eu desejo ser e participar, do reinado davídico. Futuramente se cumprirá lá no reinado milenar. Lembra disso? O reino perfeito. Então eu não cheguei lá ainda no reino perfeito. Eu não cheguei ainda na teocracia perfeita. Eu não cheguei ainda no estado em que um dia eu chegarei em Deus. Quanto a mim, disse Paulo, não julgo já ter alcançado. Vai conectando as ideias. Vai formando aí no campo das ideias uma argumentação, uma espinha dorsal. Então observe, eu não cheguei ainda em Samuel. Eu não cheguei ainda a ser o que eu desejo ser. Há muitas coisas que eu preciso melhorar em Deus para ser aquilo que eu desejo ser. Eu não sei você, mas eu desejo ser melhor.
desejo ser mais fiel, desejo ser mais crente, eu desejo ser arrebatado em Cristo Jesus, eu desejo ter o meu corpo transformado. Então eu ainda não cheguei lá em Samuel, no reino davídico, eu ainda não cheguei no reino perfeito, mas eu não estou mais onde já estive. E eu já estive lá na autonomia de Deus. Eu já estive lá no livro de Juízes. Então observe, essa é a graça do meio. É verdade, querido irmão, querida irmã, que quem sabe você ainda não é o que deseja ser. Quem sabe você ainda não alcançou o que deseja alcançar e que alcançará em Deus, porque é promessa e fiel é aquele que prometeu. Mas embora você ainda não chegou aonde deseja chegar, você não está mais aonde um dia já esteve. Você está entendendo? Existe uma graça de Deus no meio. No meio do quê? Lembra do que disse o livro de Abacuque? Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos, as santifica, as notifica. Por que no meio? Bom, quando eu inicio uma maratona, por exemplo, na linguagem de Paulo, né? Paulo fala sobre isso, o atleta de Cristo, na linguagem da carta aos Hebreus, né? A corrida da fé, a carreira que nos é proposta, quando eu inicio, eu estou com o gás todo. Você já foi novo convertido, neófito, novo crente? Você já teve a todo gás? Era o tempo que você menos sabia de Jesus e era o tempo que você mais falava sobre ele. Em comparativo com o dia de hoje, esteve mais longe da vinda de Jesus do que hoje, mas você tinha em mente que era mais próximo do que você tem hoje. Menos sinais, menos promessas haviam se cumprido, mas você já estava mais na ânsia de que se cumprisse. Você está entendendo isso? Então, esse avivamento que Abacuque diz, ela não vem no fim, não vem no início. No início eu estou aqui maratonando com todo o gás, com toda a força. No fim eu estou avistando a linha de chegada. Mas e no meio? No meio é a crise. Lembra da crise que alguém já disse? A crise da meia-idade. É a crise do tipo, não posso mais ser e não sou mais quem eu era. É a crise do tipo, cheguei até aqui, mas ainda não cheguei onde queria chegar. Mas a graça de Deus no meio, a graça de Deus dos Salmos 23, suportei o 22 e ainda não cheguei no 24. É a graça do Shabat. Eu não estou mais na sexta-feira da crucificação, mas também não cheguei no domingo da ressurreição. É a graça do meio. Levanta e vem para o meio. Marcos 3:3. 3 cruzes no alto do outeiro. Mas aonde estava a graça? No meio. Lembra lá da batalha, lá de Êxodo, capítulo 17, a batalha e a guerra dos Amalequitas? Arão e Ur. Vamos lá, Arão e Ur. Quem é que estava no meio? Era ali no meio, de mãos estendidas, que a vitória era garantida para aqueles que ali estavam. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra. O Pedro inicia saindo do barco. Quando ele coloca um pé, imagine, não afundou. Colocou o outro, não afundou. Que maravilha. De repente ele está indo a caminho de Jesus. Está vendo Jesus. Bem próximo de Jesus. Aleluia. Valeu a pena. Vai dar certo. Mas no meio. Não mais no barco onde ele estava. Não em Jesus, aonde Jesus estava. Mas no meio. É exatamente no meio que ele olha para um lado, olha para o outro. Aí, irmão, o vento sopra. Não tenho mais o barco para me segurar e apoiar-me. As mãos de Jesus parecem estar longe a ponto de alcançá-las. É exatamente nesse meio, a graça do meio. É no meio que precisa-se, disse Abacuque, vir um avivamento. Então, em nome de Jesus, a graça do meio. Receba esta graça para suportar. Esta graça é Deus te dizendo, você não é mais quem um dia você já foi. Você estava muito mais longe do que você está hoje, ainda que você não tenha chegado onde um dia você pretende estar. Você já esteve mais longe e sabe quem que te trouxe de lá até aqui? A mesma graça que te levará daqui até lá. Então a graça de Deus é a força de Deus, é o avivamento no meio dos anos dizendo-te, você ainda não chegou. Quanto a mim, não julgo já ter alcançado. Você ainda não está. Eu não cheguei. Mas acredite, quem me trouxe até aqui é fiel. Nós não somos openteístas.
Nós acreditamos que o mundo deu-se início, seguirá e terminará de acordo com a palavra de Deus. Aquele que começou ainda não terminou, mas ele não é alguém que tem por prática ser um colecionador de projetos inacabados. Não, não. Ele começou e fez uma promessa. Ele começou a obra que é boa e disse que ele aperfeiçoará, terminará. Lembra, a luz do justo não é perfeita ao primeiro momento. Você ainda não chegou à luz perfeita. É verdade, mas você não é mais aquela treva que você já foi um dia. Você lembra a treva que você já foi? Você ainda não conhece tudo, é verdade, mas houve uma época que você conhecia menos. Então receba a graça do meio, para nesse meio você suportar, resistir e seguir adiante. Termino com a seguinte ideia nesse pão diário do dia de hoje. Você ainda não alcançou, você ainda não chegou, é verdade, mas você já esteve mais longe. E aquele que lá atrás te fortaleceu e te deu graça para chegar até aqui, você acha que fez isso sem propósito? Você acha que ele te trouxe aqui em vão? Meu irmão, você não é peru para morrer na véspera de Natal. Deus não tem clínica neonatal. Não. Deus é o Senhor que terminará aquilo que iniciou. E ao terminar a obra dele na sua vida, sabe qual a palavra que ele dirá? A que ele sempre disse na conclusiva de todos os dias. E viu Deus, é bom. E viu Deus, era bom. Então, em nome de Jesus, acredite em Deus. Você que hoje diz, quanto a mim não tenho alcançado, um dia poderá dizer. Como aquele que um dia disse isso, Paulo um dia pôde dizer. E o que ele pôde dizer? Acabei a carreira. Acabei a carreira. E fiquei crente. Guardei a fé. E agora é só esperar a coroa que Deus tem para mim preparado. E também para todos aqueles, eu e você, que amam a sua vida. Vinda. Receba a graça de Deus para suportar um pouco mais. Levantai e andai. Miqueias 2:10. Aqui não é teu descanso, não. Sabia disso? Lembra do povo de Israel no deserto? Eles não tinham chego à terra prometida ainda. É verdade. Mas eles não estavam mais lá no Egito. O problema é que às vezes, nessa manutenção processual, algumas pessoas esquecem que deserto não é lugar que você ajunta. Deserto é lugar que você recebe de Deus o bastante, o suficiente, só para suportar aquela jornada. Quem tenta juntar no deserto apodrece. Lembra do maná? Então, irmão, em nome de Jesus, não seja apodrecido e estragado. Não tente juntar o que não te convém ser juntado. Aqui é só manutenção. Receba a graça do meio, o bastante e o suficiente para suportar. Tá certo? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. No meio do percurso, na via dolorosa, até Jesus precisou de graça. Até Jesus precisou de um sirineu para ajudar a levar a sua cruz. O meu Deus sabe o que é isso. O meu Deus já se fez carne, já habitou entre nós. Ele sabe o que é cruzar a via dolorosa. Ele sabe o que é iniciar com o corpo esbofeteado, chicoteado, mas ainda com um pouquinho de força armazenada. Mas sabe que no meio do percurso ele ainda não chegou o local da fixação, da crucificação, e não tem mais aquela força do tempo de outrora. Mas aí tem um sirineu que te ajuda a carregar. Então, em nome de Jesus, se o sirineu foi o sirineu bastante para ajudar o Nazareno a suportar a cruz, imagina o Nazareno ressurreto. Ele não vai te deixar sozinho. Não te vem provação maior do que você pode suportar. 1 Coríntios 10:13. Fiel é Deus, que junto com essa tribulação e dificuldade, te dará também o escape. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.